Saúdo os irmãos e as irmãs com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a professora Amélia Lemos e vou introduzir esta lição bíblica do terceiro trimestre de 2025, cujo comentarista é o pastor José Gonçalves, que escreveu esta revista tematizada com base na igreja em Jerusalém, que vai tratar da doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O tema desta revista está centrado no livro histórico de Atos, livro que também vai nos apontar lições normativas para que a igreja cresça e possa firmar as suas bases para o crescimento numérico e o crescimento espiritual. Como já dissemos, a nossa lição de número 1, a igreja que nasceu no Pentecostes, tem por textuário o texto de Atos, capítulo 2, versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática aponta que a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir sua missão. Ou seja, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Nossa leitura diária desta segunda-feira, dia 30 de junho, está no livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 3. E fala sobre a manifestação divina e os sinais do Pentecostes. Vamos à leitura. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Bom, meus irmãos, nós vemos que antes de Jesus partir, lá no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo... agora eu não me lembro o versículo. Mas está em 1 Coríntios 15. O apóstolo Paulo faz uma... vamos ver se eu acho aqui. Fica difícil. Eu acho que está aqui. Aqui, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Diz assim: Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, o Senhor Jesus, antes de partir, ele foi visto por mais de 500 irmãos. É um número bem considerável, não é? Número bem considerável. Sendo assim, nós esperávamos que este número de 500 irmãos estivessem firmes, não é? Em Atos 1 e 8,
antes do Senhor Jesus partir também, ele deixou um aviso, mais uma vez, porque ele recomendou aos discípulos que ele deixaria o Consolador para que estivesse com os discípulos para sempre. Então havia a expectativa de que viria alguém em lugar de Cristo para estar com os discípulos dele. E daí ele disse, olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Sendo assim, ele avisa os discípulos, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, que virá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês receberão o poder do Espírito Santo para a pregação, que vai começar a partir de Jerusalém. E esta pregação vai começar a se ampliar na Judeia, na Samaria e até aos confins da terra. Então chegou até nós, né? Nós estamos aqui lá no cantinho, né? Que alguns vão dizer, são os confins, perto dos confins da terra. E chegou até nós. E esta recomendação que o Senhor Jesus deixou, muitos discípulos levaram a sério e perseveraram em oração em Jerusalém, no lugar que o Senhor Jesus mandou ficar, porque havia um lugar, um compromisso, uma forma de se buscar. E a forma de se buscar era em oração. E eles estavam ali, em comunhão, em comum acordo, todos aqueles que estavam ali. Só que daqueles 500, já 380 já desistiu, só ficaram 120. Né? Então, a gente percebe que isto já aconteceu desde a época de Cristo. Mas, de repente, para aqueles que permaneceram, para aqueles que tiveram fé, para aqueles que realmente buscaram, veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso. Não é? Símbolo do Espírito Santo. O vento que sopra, que não sabemos nem para onde vem, nem para onde vai. Mas é Ele que nos guia. E encheu toda a casa. E foram vistas línguas repartidas. Veja só, é Ele que dá as línguas. É Ele que concede as línguas, como um sinal de que aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo. É interessante porque alguns grupos por aí têm até criado algumas línguas estranhas, e são estranhas mesmo, porque elas não são do Espírito, mas felizes são aqueles que falam em línguas movidos pelo Espírito Santo, que quando abre a boca, o Senhor enche, o Senhor move, o Senhor coloca a língua que exalta ao nome do Senhor. E com aquelas línguas, eles exaltavam e magnificavam o nome do Senhor. E isto serviu de sinal para todos que por ali passavam. Haja vista que o cenáculo era uma espécie de casa que tinha um terraço com
uma espécie, uma abertura na parte superior, por meio do qual muitos que por ali passavam, né, nas imediações, podiam ver o que acontecia ali naquele espaço. E aquelas pessoas judias das outras nações que foram a Jerusalém comemorar o Pentecostes, viram, contemplaram e participaram da primeira grande colheita que o mundo jamais viu, porque somente o Espírito Santo concede sabedoria para pregar com toda a autoridade. Ele sim consegue autoridade, né? Então, conforme você pode ver aqui no versículo 4, disse: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o Espírito Santo concedia as línguas, o Espírito Santo concedia as palavras da pregação, e o Espírito Santo contribuía para a transformação, para a regeneração daqueles homens. Este foi um momento ímpar do início, do nascimento da igreja, que faria toda a diferença ali em Jerusalém. Amém.